Nossas Bíblias nesse momento, na segunda carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Segundo aos Coríntios 5, versículo de número 20. Diz assim a palavra de Deus. Segundo aos Coríntios 5 e 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Podeis assentar. Nas redes sociais eu anunciei que nessa noite pregaria sobre a relação do cristão com o problema que atualmente mostra-se muito evidente do patriotismo. E isso para nós é um tema importante, porque foi algo no que nós, anabatistas, durante o século XVI em particular, mas sempre, inclusive antes disso, em nossos antecessores, nos distinguimos não só da Igreja Católica, mas do restante do protestantismo, seja luterano ou calvinista. A posição que adotamos, portanto, nos é algo que particulariza a nossa identidade. E nós encontramos outros que também comungaram ao longo da história com o mesmo pensamento que adotamos, como por exemplo os irmãos lá na Inglaterra e nos Estados Unidos. O movimento dos irmãos foi o movimento que inclusive sistematizou a doutrina pré-milenista e o arrebatamento pré-tribulacional, como tão difundido encontra-se hoje no meio do povo evangélico. Foram eles que desenvolveram a doutrina dispensacional, e aqueles irmãos, eles entendiam que o ensino do arrebatamento da igreja antes da tribulação, bem como a distinção entre a igreja de Israel, bem como o governo milenar literal, estavam atrelados àquela posição que agora, como igreja, temos que assumir em relação à política, questões patrióticas, como eu vou apresentar-vos hoje aqui. Eles acreditavam, como nós, anabatistas, e se formos justos, muito embora não tivessem usado a denominação, nós poderíamos classificá-los como anabatistas. Entre eles, de modo mais recente, nós poderíamos salientar a figura de Scofield, que escreveu aqueles comentários à Bíblia, que é publicada com o seu nome, Bíblia Scofield. Ele também defende o que nós defendemos. E grandes mentores da chamada da meia-noite também seguem a herança dos Irmãos Unidos. David Hunt, que recentemente partiu para o Senhor há não muito tempo, e Arno Freud, cujos livros estão ali disponíveis para serem adquiridos, inclusive sobre este assunto, defenderam o que nós também defendemos. Mas, como disse eu, somos minoritários quanto a este assunto, e portanto ele serve como uma bandeira de nossa identidade. Vejamos o que quero eu dizer. Quando nós vemos o momento atual, o governo presente, que tem muita coisa boa que nós apoiamos e oramos por aqueles que estão à frente dele, nós observamos também uma outra coisa que nós não objetamos para os de fora, mas objetamos para nós de dentro. Uma grande ênfase em patriotismo, em vinculação nacional terrena com a nação a que as pessoas aqui pertencem. Nós não vamos aos incrédulos
e dizemos para eles não serem patriotas, porque eles são cidadãos da terra. De fato, eles não têm cidadania celeste, estão vinculados apenas a este mundo. E são muito melhores normalmente quando são patriotas, porque valorizam alguma coisa mais ampla do que os interesses individuais, os interesses de uma comunidade, do que quando estão apenas entregues às suas próprias fascinações individuais, ao seu próprio egoísmo. Mas nós nem queremos nos entregar à satisfação do nosso egoísmo e nem a um sentimento patriótico terreno, porque estamos vinculados a uma realidade muito mais elevada, muito mais alta, a uma realidade celestial. O texto que lemos aqui diz que somos embaixadores do reino de Deus, falando aos homens da parte de Cristo que se reconciliem com Deus. O embaixada é exatamente uma representação de um país em outro país. Nós somos embaixadores do reino, pertencemos ao céu e estamos aqui para rogar da parte de Cristo que as pessoas se reconciliem com Deus. E essa é a lógica do arrebatamento. Quando duas nações entram em guerras, elas retiram uma da outra as suas embaixadas, as suas representações, primeiramente. E quando Deus resolver punir este mundo na grande tribulação, antes que o faça, tirará daqui a sua embaixada, a sua igreja, vai levá-la ao céu. Somos, portanto, embaixadores do reino. Quando oramos pelo Brasil, pelos brasileiros, nós não oramos enquanto patriotas, nós oramos enquanto cristãos. Nós não oramos pelo Brasil em função de interesses particularmente nacionais, mas em função do interesse do reino de Deus em relação às pessoas que habitam neste lugar, nessa terra. Nós encontramos passagens da Bíblia como esta lá da carta aos Filipenses, onde o apóstolo Paulo é categórico, no capítulo de número 3, versículos de números 18, 19, 20 e 21, diz assim: porque muitos há, dos quais muitas vezes nos disse, agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, e sujeitar também a si todas as coisas. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 2, verso 11, diz: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. A Bíblia diz que somos forasteiros, que somos peregrinos, que nossa cidadania está nos céus. Em João 18,36, Jesus disse: meu reino não é desse mundo. Se fosse desse mundo, os meus servos pelejariam, mas agora o meu reino não é daqui. Isso não quer dizer que estamos inertes deste mundo, mas quer dizer que nós não lutamos como um que é deste mundo. Nós lutamos de modo diferente. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Nós vemos o real inimigo que os homens deste mundo não veem. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. Jesus, quando falou: o meu reino não é deste mundo, agora o meu reino não é deste mundo, esse termo agora era para dizer que um dia vai ser, quando ele aqui estabeleceu no milênio. Ele disse: se fosse agora deste mundo, os meus servos pelejariam no sentido físico, como as pessoas comumente lutam pelo seu reino terreno. Mas nossa luta não é contra a carne nem sangue, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Nossa luta é espiritual e o reino de Deus agora não é daqui. Um dia será quando Jesus vier no milênio estabelecer aqui o seu reinado. Mas todas as profecias que falam do milênio falam de uma pequena pedra que vai destruir uma estátua, que vai destruir os reinos terrenos existentes, indicando que Jesus não vai aproveitar os reinos que lhe precedem
mas o seu reino vai se sobrepor aos outros reinos e destruí-los, porque eles não serão reinos que serão readaptados ao de Cristo, mas o reino de Cristo deles nada aproveitará. E nós temos essa expectativa de um dia reinarmos, mas com Cristo, não dentro da estrutura que há no presente tempo. E meus irmãos, quando nós examinamos algumas palavras, elas nos chamam a atenção. Patriotismo vem de pátria, que quer dizer pai, um vínculo com a terra afetivo, pelo qual se diz que o lugar é o nosso pai, mas a ninguém chamamos de pai no sentido universalista, a não ser Deus. Jesus disse: a ninguém chamei de pai, porque só há um pai, que é o vosso Pai Celestial. Ele não estava nos proibindo de chamar ao nosso genitor de pai, porque ele estava falando no plural, o vosso pai, um pai coletivo, não o nosso pai particular, mas o pai da nação, o pai de uma comunidade, o pai de um povo. Por isso que nós chamamos os ministros de padres, porque para nós há só um pai da comunidade, e este é o nosso Deus. Nós podemos perceber que os hinos patrióticos, eles vêm marcados por expressões altamente comprometedoras, de a pessoa estar disposta, por exemplo, a fazer coisas pela nação, ou ainda como o nosso que diz: pátria amada, idolatrada, salve, salve. Então seria cantar que a nossa pátria é por nós idolatrada. Certos juramentos patrióticos envolvem essa afirmação de se estar disposto a morrer pela pátria, sem dizer sob que condições a pessoa estaria disposta a fazer isso, como se fosse uma obrigatoriedade a que se submete a pessoa voluntariamente de forma incondicional. Portanto, os nossos valores não são esses valores patrióticos. Isso é muito importante, porque no presente momento o conservadorismo moral está associado com o patriotismo, e nós reputamos de grande valor certas coisas afirmadas pelo conservadorismo moral. Nós lutamos pela família, lutamos contra leis iníquas, lutamos pela distinção do sexo, pela pureza dos costumes, mas nós não podemos, porque há esse elemento de identidade, engolfar o restante que não nos pertence como povo de Deus. Se nós examinarmos a história da igreja primitiva, nós perceberemos algumas coisas acerca das quais eu quero falar. Os primeiros cristãos eram judeus, os apóstolos eram judeus, os judeus eram muito patriotas, e o seu patriotismo era religioso, não divorciava a devoção política e a devoção religiosa. Eles se entendiam como nação porque viam de Abraão uma promessa de Deus, e tinham aquele sentimento de singularidade, que até a chegada de Cristo não era nada a se objetar, porque eles eram o povo de Deus, o povo terreno de Deus. Como diziam os irmãos, o movimento dos irmãos, Israel é o povo terreno de Deus, a igreja é o povo celestial de Deus. Deus usa Israel para executar juízos contra outros povos, usa outros povos para executar juízo contra Israel. Os planos de Deus para com Israel se realizam na terra, os planos de Deus para com a igreja estão atrelados ao céu e ao mundo espiritual. Portanto, são bem distintos os povos, a igreja e Israel. Quando os primeiros cristãos surgiram, judeus convertidos, e se entenderam pela revelação neotestamentária como a igreja, eles se viram de forma distinta da condição específica de judeus. A grande afirmação neotestamentária é essa: que em Cristo Jesus não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, todos são um em Cristo Jesus. Encontramos afirmações do tipo lá na carta de Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo de número 3, versículos de números 27 e 28. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos sois um em Cristo Jesus.
Afirmações deste tipo irritavam os judeus, porque parecia que estavam tirando os privilégios daquela nação junto a Deus. Dizer que os gentios agora, com a nação de Israel, iriam compor um só povo, na medida em que todos fossem crentes em Jesus, era algo escandaloso para o patriotismo judeu. Paulo diz na carta aos Efésios que Deus derrubou a muralha de separação, desfez a inimizade, pelo seu sangue trouxe para próximo os que estavam longe, e de dois fez um só homem, um só povo, a igreja. E a igreja é um povo dentre os povos. É uma comunidade que não se identifica pelas bandeiras nacionais, mas é um povo tomado dentre os povos para ser o povo celestial de Deus, a embaixada do reino de Deus aqui na terra. No dia de Pentecostes, Pedro disse que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Aos judeus que lhe perguntaram o que faremos, ele disse que se arrependessem, que confessassem o nome de Jesus para batismo, que receberiam o dom do Espírito Santo, mas disse essa promessa de respeito a vós, aos vossos filhos judeus, mas também aos que estão longe, aos gentios, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Quando Pedro pregou na casa de Cornélio, os judeus que o acompanharam resistiam. Ele teve que se justificar lá no chamado Concílio de Jerusalém, como assim denominamos. Ele mostrou ali que Deus estava rompendo as barreiras. E Paulo chega mesmo a dizer que o que ele contava do que Deus estava fazendo entre os gentios trazia emulação aos judeus, um sentimento de concorrência. Porque era o mesmo que dizer que os judeus agora não tinham privilégios especiais. Deus estava constituindo um povo nessa dispensação, em que ser judeu ou grego não fazia diferença alguma. E meus amados irmãos, os primeiros cristãos foram rejeitados pelo seu povo como antipatriotas. Os primeiros cristãos judeus, os apóstolos, na medida em que eles iam como missionários, na medida em que a igreja crescia entre os gentios, os judeus os viam como traidores da nação. Mas, à medida em que os cristãos cresciam, eles avançavam em direção a todas as áreas dominadas pelo Império Romano. E o Império Romano também tinha o seu próprio sentimento patriótico. Diocleciano, um imperador romano, tentou reativar, em período de declínio, esse sentimento patriótico e estabeleceu a exigência de que todos, uma vez ao ano, portanto era uma coisa não muito frequente, apenas uma vez ao ano, acendessem um incenso e falassem que César era o Senhor. Termo curios, que se traduz por Senhor e que na Bíblia é usado muito para Jesus Cristo. Senhor no sentido de soberano. Então eles queimavam incenso simbolicamente, como uma forma de mostrar uma homenagem ao imperador, e proclamavam que ele era Senhor. Os cristãos rejeitavam fazer isso. Uma coisa interessante é que naquela época o Império Romano era muito tolerante. Dos impérios talvez que existiram, o mais tolerante, o mais ecumênico era o Império Romano. Ele não exigia que nenhum povo conquistado deixasse de ter os seus próprios deuses. Eles respeitavam a cultura religiosa local. Cada um pode adorar os seus próprios deuses. E eles tinham até o panteão, era um local onde estavam representados os deuses de todos os povos. Eles eram tanto tolerantes. Cultue o que você quiser, adore como você quiser. Os judeus, por exemplo, não foram impedidos de continuar seus ofícios no templo. Eles eram tolerantes, eles eram ecumênicos, de uma forma que muita gente hoje se surpreenderia de saber. Mas Diocleciano queria algum tipo de manifestação patriótica, de fidelidade política, e exigiu essa queima de incenso e essa afirmação, uma cerimônia de comprometimento com o império. Mas os cristãos diziam: não, só Jesus é o Senhor, nós não nos submeteremos a isso. Tertuliano, que foi um pai da igreja, viveu
nos primórdios da igreja, nasceu aproximadamente 50 anos após a morte do apóstolo João. Tertuliano, nos seus livros em que defendia os cristãos, ele dizia: os imperadores romanos deveriam estar felizes por nós. Nós somos honestos no nosso proceder. Nós não somos promotores de contendas. Nós somos os melhores súditos que o império poderia imaginar pelo nosso comportamento, onde nós não causamos problemas, prejuízos. Deveriam levar em conta todo o nosso procedimento, e não isto que não estamos dispostos a assumir esse compromisso perante o imperador. Mas todo o comportamento cristão ordeiro era esquecido em função do fato de que eles não faziam esta manifestação de ordem patriótica. Há cartas desse período escritas por grandes figuras do Império Romano, senadores e tal, que trocavam cartas entre si. Geralmente essas pessoas importantes, homens cultos, eles antipatizavam os imperadores, eles criticavam os imperadores romanos como pessoas caprichosas, teimosas, embora não perdessem a sua devoção e fidelidade, como romanos que eram ao Império Romano. Mas ao mesmo tempo que eles criticavam os imperadores, e isso se pode perceber nas cartas que trocavam entre si, eles atacavam muito violentamente os cristãos. Porque eles diziam o seguinte: os imperadores são caprichosos, mas esse povo também é. Porque o que custa? O que custa pegar esse incenso e dizer que ele é o Senhor? E esses homens cultos dizem: ninguém acha que esses imperadores são deuses, nós não achamos que eles são deuses. É só o cumprimento de um dever patriótico, uma cerimônia de lealdade ao império. Mas esses cristãos são cabeça dura, são teimosos. Aí diziam até assim: gente ignorante, que quer complicar tudo, fazer difícil todas as coisas. E eles criticavam os imperadores porque eram caprichosos e abusivos, mas criticavam os cristãos como teimosos, porque não se submetiam a isso, porque se viam como cidadãos do reino de Deus, como embaixadas do reino, embaixadas do reino de Deus. Não admitiam poder se comprometer com nenhum governo político terreno daquela forma, devotando uma lealdade patriótica incondicional. A crítica. Estavam aqui para outra razão, eram testemunhas do Cristo vivo. E meus amados irmãos, a perseguição eclodia contra os cristãos nesse momento. Um verdadeiro massacre. Eles eram levados às arenas, eram dilacerados por leões, porque não aceitavam esse compromisso. Eu fico pensando o que alguns fariam hoje. Muitos iam dizer: que importância tem chegar lá e dizer que César é Senhor? É Senhor nesse sentido, terreno. Eles faziam a reserva de consciência. Os jesuítas, se você olhar no dicionário, vai ver o que é que significa jesuíta: da ordem da companhia de Jesus. Ou, aí tem lá, traidor, enganador, dissimulador. Assim como o fariseu era inicialmente quem pertencia à seita farisaica, mas porque eles eram hipócritas, virou também sinônimo de hipócrita. Jesuíta virou sinônimo de todas essas coisas ruins. Sabe por quê? Porque o jesuíta defendia a reserva de consciência. O jesuíta chegava diante de um governo terreno que ele queria derrubar. Aí o governo terreno diz: você vai ser fiel a tudo quanto nós mandarmos, exemplificativamente, né? O jesuíta era capaz de dizer: vou. Aí na mente dele ele dizia: mas nem tudo. Mas ele não dizia, ele achava que não estava mentindo, porque complementava pensando: você não vai se levantar contra nós, não. Não vou, não. Aí ele dizia com a boca. Aí na mente dele ele dizia: mas se fizer alguma coisa que eu não gostar, eu vou. Isso era reserva de consciência. Eu acho que muita gente, se vivesse naquele tempo, faria reserva de consciência. Não, ele está dizendo que é Senhor. Senhor no sentido assim, terreno, está aqui. Senhor do céu e da terra, aí é só Jesus, tudo bem. Não tem problema não em dizer que é Senhor no sentido, só que a gente interpreta como é que está dizendo. Não, isso é só uma questão política. Não tem nada a ver com a questão religiosa, não. E de fato o Império Romano não estava interessado na questão religiosa, era uma questão política. Como eu disse, ele era tolerante.
em relação à questão religiosa, muita gente poderia simplesmente fazer isso. Era tão fácil fazer isso para não ir para uma arena, ser devorado, dilacerado por leões, por feras, morrer só porque não disse isso, uma vez por ano, um minuto que eu falo, depois eu continuo lá na minha casa orando, meu Deus, cultuando. É tão fácil fazer isso que o Império Romano está dizendo, mas aqueles cristãos primitivos não aceitavam. Os registros da história da igreja mostram que os cristãos primitivos também eram perseguidos porque se recusavam a ingressar no exército quando convocados, não queriam participar das guerras terrenas, porque entendiam que sua luta não era contra carne e sangue, contra principados e potestades, não queriam lutar por bandeiras terrenas, por interesses políticos, se recusavam a tomar armas e entrar no campo de batalha e eram perseguidos. Quando nós dizemos que hoje é essa a nossa postura como dos cristãos primitivos, alguém pode dizer: será que vocês não estão simplesmente sendo covardes? Um dia vai ter uma batalha, é muito cômodo para vocês, vive uma vida tranquila, muito boa. No dia que tem uma guerra, vai todo mundo lá morrer, sofrer, dar a vida pela nação, e vocês se recusam? Bem, poderia ser interpretado assim se a razão pela qual nós nos recusamos a guerrear não fosse um princípio de vida que na situação de paz nos faz sofrer. Nós mostramos a nossa sinceridade, irmãos, quando nós mostramos ao mundo que nós nos recusamos a pegar armas e ir a um campo de batalha para lutar por interesses nacionais, porque nossa luta não é contra carne nem sangue, porque nós seguimos o Cordeiro de Deus e o Príncipe da Paz. Quem nos bateu um lado, nós vamos oferecer o outro. Nós mostramos a nossa sinceridade nisso. Quando no dia a dia somos assim, se não formos no dia a dia, aí seremos hipócritas. Se você diz lá, se tivesse uma guerra, eu não ia, porque eu não vou pegar arma, eu não vou matar o meu semelhante, por interesses daqui, não vou fazer isso. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas quando alguém lhe ofende, você se ressente. Então você é um hipócrita. Você desconta, você age como um hipócrita. Nós mostramos a nossa sinceridade quando nós estamos dispostos a sofrer o agravo, sem a reciprocidade. Aí, se nós vivemos em tempos de paz assim, nós estamos sofrendo mais do que os outros, por amor à nossa convicção. Quando for na hora do campo de batalha, as pessoas nos compreenderão, porque não iremos. A Bíblia diz: não resistais ao homem mau, mas pagai o mal com o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Porque Jesus diz: Pedro, sendo esbofeteado, não esbofeteava, sendo caluniado, não caluniava. Então nós temos que mostrar que nós não somos ressentidos, que nós não agredimos a quem nos agride. Aí nós vamos ser compreendidos para esse momento. E era o que Tertuliano dizia nos seus escritos. Tertuliano dizia que o cristão não iria entrar no campo de batalha, não iria derramar sangue, não iria lutar com as armas deste mundo, que o cristão seguia as pisadas de Cristo, que não revidou. E o mesmo Tertuliano mostrava isso, e é o que nós fazemos no dia a dia. Nós não revidamos. O mesmo povo que não está disposto a ir para a guerra por vocês é o mesmo povo que está disposto a ser morto por vocês, porque não quer dizer que Jesus é o Senhor. Nós estamos prontos a morrer por aquilo que cremos. Portanto, não é covardia, aliás, para ir para uma arena ser devorado por leões, porque se recusou a dizer que César é Senhor. É preciso muita coragem. É preciso muita coragem. Então os cristãos também não se renderam a esta coisa do Império Romano, a esse modelo de patriotismo do Império Romano. Nós temos, irmãos, portanto, que ser firmes. Nossa lealdade é com o céu. Quem primeiro usou a palavra, pelo menos que se saiba, sacramento para as ordenanças, particularmente para o batismo, foi Tertuliano. A palavra passou a ter um sentido outro na Idade Média, de mistério, mas quando Tertuliano a utilizou, ela tinha um sentido bem específico. Ela significava um compromisso de lealdade, um compromisso militar.
como um juramento de fidelidade militar. Então ele entendia que no batismo nas águas nós nos comprometemos com o reino de Deus. Nós nos desvencilhamos das identificações terrenas e nos comprometemos com o reino de Deus. Exteriormente nós temos registro, nós temos carteira de identidade, nós temos certidão de nascimento, mas no coração nós não nos sentimos, como disse Paulo, eu sou hebreu de hebreus, mas considero isso como nada para ganhar a Cristo. Tem a questão da situação terrena, mas ela não me é cara no coração, porque o que me é caro no coração é a minha lealdade ao reino de Deus, é a minha devoção ao reino de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, o nosso caminho de ação não é o caminho especificamente político-partidário. O atual governo, embora represente muito mais valores que consideramos do que o anterior, por exemplo, já está agindo de forma muito incoerente com certas coisas que diz. Ouvimos até falar de ministra falando que apoia os direitos da comunidade LGBT, outros ministros recuando em afirmações que fizeram. Nós vemos ainda muita incoerência. Nós estamos às vésperas de um Supremo Tribunal Federal criminalizar a homofobia, violando todas as regras do direito que estabelecem que somente pode haver crime e pena mediante a lei. E nós não estamos vendo uma grande ação desse governo, que muita gente elegeu esperando um momento como esse para ter instrumento para resistir, agindo tão fortemente. E eu ouvi uma entrevista na televisão do presidente da Câmara dos Deputados, onde ele dizia o seguinte: bem, o presidente tem o seu compromisso com o eleitorado, mas agora ele terá que aprender que está numa democracia e não numa ditadura. E numa democracia é preciso negociar. É exatamente nessa negociação que convicções são fragilizadas, que coisas que foram ditas não são cumpridas. O presidente da Câmara disse uma coisa muito importante sobre a política. A política é um sistema que corrompe, irmãos, por causa disso, porque ela funciona nesse jogo de interesses, nessa negociação. Nem tudo que é dito se cumpre, porque se tem que negociar com outras estruturas de governo, de política, da sociedade, e portanto esse não é o nosso caminho. Max Weber disse num dos seus livros que havia duas éticas, a da convicção e a da responsabilidade. Como exemplo de ética da convicção, ele citou a ética cristã ensinada por Jesus no Sermão do Monte, e ele disse expressamente no seu livro: quem aceita essa ética não pode se envolver com política partidária. Um homem que não era religioso, um sociólogo, mas ele disse: quem tem essa ética da convicção não pode se envolver. Somente quem segue a ética da responsabilidade. A ética da responsabilidade é aquela que não considera o que é certo e errado intrinsecamente, mas as consequências de alguma decisão. Portanto, ela é uma ética negociada, que envolve essa ponderação de forças. Portanto, o nosso caminho de ação no mundo específico não é via política partidária. Alguém diz: pastor, então seria melhor uma monarquia do que a democracia? Na época da monarquia não era diferente. A época em que havia monarquias, inclusive absolutas, absolutistas, no mundo, era um período de muitas guerras. E monarcas faziam alianças com outros monarcas. Monarcas protestantes faziam alianças com monarcas católicos que em seu próprio território de governo estavam massacrando protestantes para se defender de um outro do outro lado. Havia casos de reis protestantes se aliando a reis católicos contra reis protestantes. Sempre a política teve essa estrutura de contaminação. Por isso ela não é o nosso caminho. O nosso caminho é o profético. Nós somos como aqueles profetas do Antigo Testamento, colocando o dedo na frente, dizendo: assim diz o Senhor, denunciando o pecado e chamando a nação ao arrependimento. Nós somos embaixadores, mas embaixadores não omissos. Nós estamos em terra alheia, mas nós estamos aqui nos sentindo devedores do reino de Deus para com esse mundo e confrontando as hostes espirituais da maldade. O nosso lugar de maior atuação
atuação deve ser aquilo que foi chamado de esfera pública. Esfera pública não é, em sentido estrito, a esfera político-partidária. É a esfera das discussões onde as opiniões se formam, é o meio da rua, e também as redes sociais, e emissoras de rádio, e as nossas pregações. É a troca de ideias na nossa convivência. Nós temos que ser irmãos atuantes nisso. Nós temos que ir às praças e não só pregar a mensagem do Evangelho de salvação, mas ao falarmos de arrependimento e denunciarmos os pecados, dizer quais são os pecados. E protestar contra leis iníquas que querem transformar o pecado em privilégio. Nós temos que usar redes sociais, canais de YouTube, programas de rádio, os veículos de comunicação que tivermos, a nossa escrita, os livros, a nossa convivência, influenciar a nossa escola. O professor tem que influenciar os seus alunos em nossas ocupações. Nós temos que agir. Esse é o nosso campo de batalha. Infelizmente, o que nós vemos muitas vezes, irmãos, são os crentes omissos desses ambientes, calados e covardes. E quando chega na época das eleições, correm para um político conservador e fazem militância para que seja eleito, para que ele faça o que eles não estão fazendo. E a política não é o melhor lugar de fazer, porque a política é o lugar da contradição, é o lugar em que as pessoas negociam convicções. Meus irmãos, a igreja pode fazer muito mais pelo mundo do que qualquer político, mas não é em cima, não, é embaixo. Nós somos sal da terra. O sal, quando você bota no alimento, ele desaparece. É tão pouquinho sal que você bota no alimento que ele desaparece, mas o gosto todo do alimento muda. Nós somos poucos, nós se salgamos neste mundo, vai ter diferença. Sal da terra e luz do mundo. Pelo nosso testemunho, pela nossa boca aberta, pela nossa não omissão, é que nós seremos agentes de transformação. E eu vou lhes dizer uma outra coisa também. Como nós devemos levar o cristianismo para assuntos públicos? Nós temos um testemunho na Bíblia de que há uma lei moral escrita no coração de todos os homens. O apóstolo Paulo disse que até os gentios que não receberam a lei mosaica têm dentro de si a lei escrita no coração que lhes dá testemunho. Nós tomamos conhecimento da existência dela pela nossa consciência, mas maximamente pela revelação da Escritura que diz que ela está lá. Então vamos apelar para ela. Se foi Deus que criou o mundo, o que Deus diz sobre o mundo é mais plausível do que um cientista ateu diz. O que Deus diz vai dar mais certo do que um cientista ateu, porque Deus está falando da própria obra que Ele criou. Então vamos apelar para a natureza das coisas, para a lógica das coisas. Vamos apelar para esse testemunho moral que há no coração de todos os homens. Por que eu estou dizendo isso? Porque, meus irmãos, quando as pessoas querem levar o cristianismo para a esfera pública, para o cristianismo ganhar uma cor política, eles profanam o cristianismo. Nós temos que levar aquilo que está na natureza das coisas, na estrutura da criação, aquilo que está no coração do homem. Nós queremos que haja um estado que respeite essa lei natural escrita no coração do homem. Nós queremos sim. Vamos protestar quando violá-la. E poderemos argumentar não apenas pela escritura que dela dá testemunho, mas porque ela está lá no homem. Pode estar por mente, mas nós vamos fustigar as consciências para que a acordem. Mas o que eu estou lhe dizendo é que talvez, se a igreja de hoje vivesse na época do Império Romano, com o modo de ela lutar hoje, sabe como é que ela estaria lutando naquela época? Ah, no panteão tem imagem de todos os deuses, mas não tem de Jesus, não queremos nada de Jesus não. Era assim que a igreja de hoje lutaria naquele tempo. Nós queremos também a nossa de Jesus, quem tem todo mundo e não tem a de Jesus. Tem dia santo da igreja católica que não tem o dia do Evangelho. Quando você faz isso, você nivela. O cristianismo não é um entre outros, não. O cristianismo é único. Jesus é para ficar entre os deuses, não. Jesus é para ficar acima dos deuses e eles irem abaixo. Nós sabemos
mensagem é de exclusividade. Nós não queremos que nos façam um favor, reconhecer o dia do Evangelho para colocar no meio dos dias, junto com os dias santos que são feriados. Nós não devemos querer isso, irmãos, porque isso nivela. Que tem o dia da marcha para Jesus no calendário da cidade, tem também o dia do orgulho gay, da parada gay. Então não está lá nivelados. O Evangelho não é para isso não, para ficar igualado não, irmãos. É exclusividade que Cristo tem. Aí alguém diz, então pastor, vamos lutar para que o cristianismo domine tudo, como se fosse uma união da igreja com o Estado, para ficar só o cristianismo. Tem alguns que querem isso aí, mas a igreja já teve isso aí, irmãos, e as consequências foram danosas. Foi a época em que houve a constantinização da igreja. Igreja e Estado viraram uma simbiose, interagiram. Ninguém sabia quem mandava, se era rei, se era papa. A Inquisição condenava e o rei tocava fogo e quem era condenado. E toda aquela perseguição e toda aquela opressão. Porque a versão do reino de Deus no reino terreno sob a liderança dos homens é destruição. Eu quero o reino de Deus na versão do reino terreno sob a liderança de Jesus no milênio. Glória a Deus! Aleluia a Deus! Então nossa luta é para que o Estado reconheça essa lei moral que está no incrédulo, que está no crente, porque todos somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós podemos reforçar nossa argumentação com a Bíblia, mas nós não devemos querer tentar fazer com que as pessoas aceitem porque a Bíblia que diz, se elas não acreditam na Bíblia. Mas a Bíblia diz que tem alguma coisa dentro delas que ainda dá testemunho de que o que fala aqui é verdadeiro. Nós temos que apelar para isso aí. Não é um Estado teocrático, não é uma igreja unida ao Estado, e nem é esmolando diante do Estado para que ele nos dê o dia do Evangelho, coloque a marcha de Jesus no calendário. Nós não queremos nivelação. Jesus é único, exclusivo, não é mais um, não é um no panteão, é o Supremo Deus, é aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Nós não queremos igreja unida com o Estado, mas nós queremos um Estado que respeite a natureza das coisas, respeite a lei natural escrita no coração do homem. Vamos resistir quando ele quiser ultrapassar a linha. A grande Babilônia do Apocalipse, a falsa igreja, é a que se prostitui com os reinos da terra. Devemos ser cuidadosos, irmãos, para nós não nos comprometermos além do que devemos, para nós não entrarmos além daquilo que nos cabe. Devemos nos lembrar da nossa identidade. Não estamos aqui parados. Evangelizamos e pregamos o Evangelho, mas não fazemos somente isso. Nós somos uma comunidade profética. Nós resistimos a leis iníquas. Nós chamamos o Estado à sua responsabilidade, dizendo que foi a providência de Deus que permitiu ordem sobre a terra, e neste sentido toda a autoridade é constituída por Deus. Não necessariamente que a pessoa que está ocupando a posição de governo é uma pessoa representante pessoal de Deus. Nós temos que mostrar que existe uma ordem natural para as coisas. Nós temos que protestar contra o pecado, contra todas essas coisas nocivas. Mas nós não podemos fazer a igreja perder a sua identidade. Foi um teólogo reformado, não muito ortodoxo em algumas coisas, chamado Karl Barth, que disse, durante o governo nazista, e ele próprio foi um dos que foi perseguido por aquele regime, ele disse: a melhor maneira de a igreja ajudar o mundo não é se tornando uma entidade política, é sendo igreja. É sendo igreja. Nossa maior arma é a palavra de Deus. Ele disse: eu me recuso a colocar a igreja para lutar da mesma forma que as entidades políticas lutam, como se ela fosse um partido entre outros. A igreja tem a sua própria forma, tem a sua própria voz, tem a sua própria fala, tem a sua própria influência. Ela tem que manter a sua identidade.
Nossa lealdade, acima de tudo, é com Cristo. E o nosso patriotismo está vinculado a Jerusalém Celestial. A Igreja Católica tem a sua sede aqui, é o Vaticano. Os Testemunhos de Jeová é Brooklyn. Os Mormons, Salt Lake. Os islâmicos, Meca. Mas a nossa é a Jerusalém Celestial. A nossa sede não é aqui. Estamos aqui como forasteiros e peregrinos. E brevemente este mundo vai cair sob o juízo de Deus. Mas quando Deus entrar em guerra com este mundo, Ele vai chamar sua embaixada de volta. E a trombeta soará, e o mesmo Senhor descerá do céu. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que estivermos vivos, seremos transformados e juntamente arrebatados com eles ao encontro do Senhor nas nuvens. E estaremos para sempre com o Senhor. Nós lutamos, mas não como quem bate no ar. Como diz o apóstolo Paulo, nos últimos dias os homens desmaiarão de terror por as coisas que vão sobreviver à terra. Mas nós olharemos para o céu, porque a nossa redenção está próxima. Por isso que não desanimamos, irmãos. Vemos o mundo piorar, mas as profecias já o disseram. Vamos retardar o quanto podemos o avanço do mal sobre a terra. Mas nós sabemos que nossa esperança está no céu. Que nossa esperança está na Jerusalém Celestial. É como diz um hino do Cícero, uma música do Cícero Nogueira. O negócio está subindo aqui, como hoje nós temos ele subindo o preço da gasolina, sobe não sei o que, sobe a inflação, sobe isso, vai subir. Ao encontro do Senhor na nuvem. Vamos ficar de pé nessa hora. Nosso Deus e nosso Pai, gratos que somos, porque o Senhor é o nosso Deus, porque nossa lealdade é para Ti, Senhor, porque o Senhor não falha, porque o Senhor cumpre o que diz, porque Sua promessa é fiel, e nós nos agarramos a isso, Senhor. Vai adiante de nós, guia-nos nesse mundo de trevas, ajuda-nos a sermos sal e luz. Dá-nos poder para testemunhar, para que não sejamos covardes nem omissos, estejamos expostos à perseguição e à tribulação, sem odiar, sem vingar, Senhor, mas esperando na justiça que vem do alto, que possamos lutar com armas espirituais, que o Senhor nos dê unção, poder e coragem, e que possamos estar atentos ao soar da trombeta, que o nosso coração arda com um grito de Maranata, vem Senhor Jesus. Nós te pedimos tudo isso e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar. Eu gostaria de dar